Você já se sentiu desolado e sem esperança diante de uma luta interminável? Conheça a história de Ana, uma mulher cuja dor e anseios a levaram a um desespero profundo. Ana, a mãe do profeta Samuel, passou por anos de angústia e desespero por não conseguir ter filhos. Sua jornada é uma poderosa lição de fé e perseverança. Neste vídeo, vamos explorar a história de Ana e como ela encontrou esperança e consolo ao confiar em Deus. Você verá como a oração sincera e a determinação de Ana transformaram sua tristeza em uma promessa divina, gerando um dos maiores profetas da Bíblia. Acompanhe esta história inspiradora e descubra como a fé e a persistência podem transformar as dificuldades mais profundas em vitórias extraordinárias. Prepare-se para se conectar com Ana e encontrar encorajamento para suas próprias batalhas. Era uma vez, na antiga terra de Israel, uma mulher chamada Ana. Ela era casada com um homem chamado Eucana. Eucana era um homem temente a Deus, e apesar de viver numa época em que muitos seguiam seus próprios caminhos, ele era fiel ao Senhor. No entanto, a vida de Ana não era fácil. Ela vivia uma angústia profunda, pois não conseguia ter filhos. Ana desejava muito ser mãe. Ela sonhava em segurar um bebê nos braços, cantar canções de ninar, ver um filho crescer e ensinar-lhe sobre o amor e a fé em Deus. Mas ano após ano, esse sonho não se realizava. Cada mês que passava sem uma nova vida em seu ventre era uma nova facada em seu coração. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, Eucana tinha outra esposa, chamada Penina, que tinha muitos filhos. Penina era cruel e usava cada oportunidade para provocar Ana, zombando dela por não conseguir conceber. Imaginemos a dor de Ana ao ver Penina rodeada por seus filhos, enquanto ela permanecia sem filhos e sem a realização de seu maior desejo. Eucana, apesar de amar profundamente Ana, não conseguia entender completamente sua dor. Ele tentava consolá-la, dizendo: "E Ana, por que você está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos." Ele a amava e lhe dava uma porção especial de comida como sinal de seu amor. Mas Ana queria algo que nem o amor de Eucana poderia substituir: ela queria ser mãe. A angústia de Ana não era apenas por causa da ausência de um filho, mas também pela constante provocação de Penina. A dor em seu coração se acumulava, e ela se sentia cada vez mais desesperada. No entanto, Ana não perdeu sua fé em Deus. Ela acreditava que, de alguma forma, o Senhor a ouviria. Certa vez, durante uma das peregrinações anuais da família ao tabernáculo em Siló, onde adoravam a Deus, Ana decidiu fazer algo diferente. Com o coração pesado e cheio de tristeza, ela foi até a entrada do tabernáculo. Ali, derramou sua alma diante de Deus, chorando copiosamente. Ela fez um voto sagrado ao Senhor, prometendo que, se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço de Deus por toda a sua vida. Enquanto Ana orava fervorosamente, o sumo sacerdote Eli a observava. Ele notou que seus lábios se moviam, mas não saía som algum. Pensando que ela estava embriagada, Eli a repreendeu. Mas Ana, com lágrimas nos olhos, explicou que não estava bêbada. Ela estava apenas uma mulher profundamente angustiada, derramando seu coração diante de Deus. Eli, ao perceber a sinceridade e a dor de Ana, abençoou-a e disse: "E vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o pedido que você fez." Ana saiu dali com o coração mais leve, pois havia depositado toda sua angústia nas mãos do Senhor. Ela acreditava que Deus a havia ouvido. O tempo passou, e algo incrível aconteceu. Deus ouviu a oração de Ana. Ela ficou grávida e deu à luz um menino, a quem chamou de Samuel, que significa "e pedido a Deus." Ana cumpriu sua promessa ao Senhor e, quando Samuel era ainda muito pequeno, ela o levou ao tabernáculo para ser criado e servir a Deus. Assim, a história de Ana não é apenas sobre uma mulher que queria ser mãe. É uma história de fé inabalável e perseverança. Mesmo em meio à dor e às provocações, Ana confiou em Deus, e ele honrou sua fé. Samuel cresceu para se tornar um dos maiores profetas de Israel, ungindo os primeiros reis do povo escolhido por Deus. E tudo começou com a fervorosa oração de uma mulher fiel e determinada. Vamos mergulhar ainda mais fundo na história de Ana, uma mulher cujo nome tem um significado especial. O nome Ana vem de palavras hebraicas que se traduzem como graça e benevolência ou em favor.
Esses significados são incrivelmente apropriados, considerando a vida e a fé de Ana. A graça é um presente merecido, algo que não podemos ganhar por nossos próprios esforços. E, de muitas maneiras, Ana personificava essa graça. Mesmo em sua dor e angústia, ela exibia uma dignidade e uma força que iam além do entendimento humano. Sua capacidade de suportar o sofrimento e ainda assim manter sua fé em Deus era verdadeiramente extraordinária. A benevolência, ou bondade, também era uma característica marcante de Ana. Apesar das provocações constantes de Penina, Ana não retribuía com ódio ou amargura. Em vez disso, ela se voltava para Deus, buscando consolo e respostas. Sua bondade se manifestava em sua paciência e em sua disposição para confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram desesperadoras. E, finalmente, o favor. Ana acreditava profundamente que ela encontraria favor aos olhos de Deus. Eucana, o marido de Ana, tinha uma situação familiar que era bastante comum naquela época, mas que trazia muita dor e conflito para sua casa. Ele era casado com duas mulheres, Ana e Penina. Embora Eucana amasse Ana profundamente, sua outra esposa, Penina, tinha uma vantagem que Ana não tinha: filhos. Penina tinha vários filhos e filhas, enquanto Ana continuava sem conseguir engravidar. Penina usava essa vantagem para atormentar Ana constantemente. Imagine a cena: toda vez que Penina reunia seus filhos ao redor dela, ria e brincava com eles, Ana se sentia cada vez mais isolada e triste. Penina não apenas tinha filhos, mas fazia questão de lembrar Ana de sua esterilidade, provocando-a e zombando de sua incapacidade de conceber. Essa rivalidade dentro da casa de Eucana causava uma profunda angústia para Ana. Ela se sentia humilhada e insuficiente, e a cada provocação de Penina, sua dor aumentava. Eucana, embora tentasse confortá-la, não conseguia compreender completamente a intensidade de sua dor. Ele amava e dava a Ana uma porção especial das ofertas sacrificiais, tentando mostrar que ela era sua favorita. Mas, para Ana, o amor de Eucana, embora precioso, não podia substituir o desejo ardente de ser mãe. A casa de Eucana estava repleta de tensões e rivalidades. Penina, com seu comportamento cruel e provocador, e Ana, com seu coração despedaçado e esperanças frustradas, viviam em um ambiente de constante conflito emocional. A dor de Ana era agravada não só pela ausência de filhos, mas também pela presença constante dos filhos de Penina, que serviam como lembrete contínuo de seu próprio vazio. Apesar disso, Ana não deixava de acreditar em Deus. Ela não retaliava Penina com amargura ou ressentimento. Em vez disso, ela se voltava para o Senhor com suas preces e lágrimas. Ela sabia que somente Deus poderia mudar sua situação e dar-lhe a alegria de ser mãe. Em meio a esse cenário de rivalidade e angústia, Ana encontrava forças em sua fé. Cada provocação de Penina era mais um motivo para ela buscar a Deus com mais fervor. E é nessa busca incessante e na sua fé inabalável que encontramos a verdadeira essência de Ana, uma mulher de graça, benevolência e favor, determinada a encontrar paz e realização em Deus, apesar de todas as adversidades que enfrentava em sua própria casa. A história de Ana nos ensina sobre perseverança e fé em meio às dificuldades. Ela nos mostra que, mesmo quando a vida parece injusta e dolorosa, há sempre um caminho de esperança e redenção. E esse caminho, para Ana, estava em sua profunda confiança no Senhor. Ana era a esposa favorita de Elcana. Ele a amava profundamente, muito mais do que Penina, sua outra esposa. Sempre que podiam, Eucana mostrava seu carinho por Ana de várias maneiras, como dando-lhe a melhor porção das ofertas sacrificiais. Mas, apesar do amor e do cuidado de Eucana, havia uma tristeza profunda no coração de Ana que não podia ser consolada. Ana era estéril. Ela não conseguia ter filhos, e isso era uma fonte de grande dor e sofrimento para ela. Em uma sociedade onde o valor de uma mulher muitas vezes estava ligado à sua capacidade de dar à luz, Ana se sentia incompleta e envergonhada. Cada mês que passava sem que ela concebesse era um lembrete cruel de sua situação. A dor de Ana era tão intensa que muitas vezes ela chorava e não conseguia comer. Imaginemos a cena: a família reunida para uma refeição, Eucana, Penina e os filhos de Penina todos conversando e rindo, enquanto Ana, com os olhos cheios de lágrimas, se afastava silenciosamente da mesa. A cada vez que Penina exibia seus filhos ou fazia comentários maldosos,
Ana sentia uma punhalada no coração. Eucana, vendo a dor de sua amada esposa, tentava confortá-la da melhor maneira possível. Ele dizia: "E Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que seu coração está triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos." Eucana queria que Ana soubesse que, apesar de sua esterilidade, ela era mais preciosa para ele do que qualquer outra coisa. Mas o que Eucana não podia entender completamente era a profundidade do desejo de Ana de ser mãe. Ana sentia uma mistura de emoções: amor pelo marido, tristeza por sua condição e angústia pelas provocações de Penina. Sua dor era constante e profunda, como uma sombra que a seguia por onde quer que fosse. Mesmo em momentos de alegria, essa tristeza estava sempre presente, sussurrando em seu ouvido e lembrando-a de sua esterilidade. Apesar de tudo isso, Ana não perdeu sua fé. Ela continuava a buscar a Deus, derramando seu coração diante dele. Em suas orações, Ana expressava toda sua dor e esperança, acreditando que o Senhor poderia transformar sua situação. Ela não sabia como ou quando, mas confiava que Deus tinha um plano para ela. A história de Ana é um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé pode nos sustentar. A tristeza e a dor de Ana eram reais e intensas, mas sua fé e esperança em Deus eram ainda mais fortes. E é essa fé que a conduziu a uma das maiores bênçãos de sua vida. Enquanto nos aprofundamos na jornada de Ana, vemos que sua história é mais do que apenas sobre dor e sofrimento. É uma história de perseverança, amor e, acima de tudo, de fé inabalável. E essa fé seria recompensada de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Vamos imaginar a cena com mais detalhes. Era uma daquelas ocasiões especiais em que Eucana e sua família faziam a viagem anual ao tabernáculo em Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Siló era um lugar sagrado, onde o tabernáculo, a morada de Deus na terra, estava estabelecido. Eucana, sendo um homem devoto, levava sua família fielmente para esses momentos de adoração. Durante uma dessas visitas, Ana estava mais angustiada do que nunca. Penina, com seus filhos ao redor, não perdia a oportunidade de provocar Ana, ressaltando sua esterilidade. Eucana, embora amoroso e atento, não conseguia compreender a profundidade da dor de Ana. Naquele dia, Ana decidiu fazer algo diferente. Ela precisava de um momento a sós com Deus. Com o coração pesado e uma tristeza profunda, Ana se dirigiu ao tabernáculo. Seus passos eram lentos, cada um carregando o peso de anos de dor e humilhação. Ela entrou e se ajoelhou na presença do Senhor. Lá, sozinha e em silêncio, Ana derramou sua alma em uma oração intensa e fervorosa. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ana orou com amargura de alma. Ela falou com Deus como se ele estivesse ali, bem à sua frente. "E Senhor dos exércitos", e ela começou, "em se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua serva." Enquanto Ana estava ajoelhada no tabernáculo em Siló, orando com uma fervorosa intensidade, o sumo sacerdote Eli a observava de longe. Ana movia seus lábios em oração, mas suas palavras eram apenas um sussurro silencioso. A profundidade de sua dor era tão grande que ela não conseguia expressá-la em voz alta. Eli, vendo essa cena, inicialmente pensou que Ana estava embriagada. Era raro ver alguém orando daquela forma, e ele interpretou seu comportamento de maneira equivocada. Eli se aproximou de Ana e, com um tom de reprovação, disse: "E até quando você vai continuar embriagada? Abandone o vinho." Ana, surpreendida e um tanto entristecida pela acusação, respondeu rapidamente: "Não, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher vadia, porque é da minha grande angústia e tristeza que tenho falado até agora." Ao ouvir as palavras sinceras e emocionadas de Ana, Eli percebeu o erro que cometera. Ele viu a verdadeira dor em seus olhos e entendeu que estava diante de uma mulher profundamente aflita, que buscava o consolo e a intervenção de Deus em sua vida. Com um novo entendimento e um coração compassivo, Eli disse a Ana: "E vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu." Essas palavras foram um bálsamo para a alma de Ana. Ela agradeceu a Eli e se levantou, já não mais carregando o semblante triste.
A bênção do sumo sacerdote deu-lhe uma nova esperança, uma renovada fé de que Deus havia ouvido suas súplicas. Ana voltou para sua família com um espírito mais leve e um coração cheio de expectativa. Aquela bênção foi um sinal para ela de que suas orações não foram em vão, que Deus estava ouvindo cada uma de suas palavras. A partir daquele momento, Ana carregava consigo uma esperança renovada, acreditando que, de alguma forma, Deus atenderia ao desejo mais profundo de seu coração. A história de Ana nos ensina sobre a importância de buscar a Deus com sinceridade e perseverança, mesmo quando somos mal compreendidos. Sua fé inabalável e a resposta compassiva de Eli nos mostram que, em meio à nossa dor, há sempre uma esperança. Ana nos lembra que, ao derramarmos nossos corações diante de Deus, podemos encontrar consolo, compreensão e, eventualmente, a realização dos desejos mais profundos de nossas almas. Após a intensa e sincera oração de Ana no tabernáculo, algo começou a mudar em sua vida. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu cada palavra derramada do coração angustiado de Ana. Ela voltou para casa com Eucana, carregando a bênção e a esperança renovada em seu coração. O tempo passou, e, conforme Ana tinha orado com fé, ela concebeu um filho. Imaginem a alegria imensa que ela sentiu ao perceber que estava grávida. Cada dia da gravidez era um testemunho da bondade e fidelidade de Deus. Ana, que antes vivia em profunda tristeza, agora tinha um brilho nos olhos e uma paz no coração que todos podiam ver. Finalmente, o dia chegou. Ana deu à luz a um filho e, em gratidão a Deus, ela o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus e ouvido por Deus. Cada vez que ela olhava para o rostinho do pequeno Samuel, ela se lembrava da sua oração e da promessa que fez ao Senhor. Mas a história de Ana não termina com o nascimento de Samuel. Ela fez uma promessa a Deus, e estava determinada a cumpri-la. Assim que Samuel foi desmamado, o que naquela época ocorria por volta dos 3 anos de idade, Ana se preparou para cumprir seu voto. Ela sabia que esse era um momento difícil, mas também era um ato de profunda fé e gratidão. Ana e Eucana subiram novamente a Siló, levando Samuel com eles. Quando chegaram ao tabernáculo, Ana encontrou Eli, o sumo sacerdote, e disse: "E meu senhor, tão certo como vives, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor concedeu-me o pedido que eu lhe fiz. Por isso, agora, eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor." Com essas palavras, Ana entregou Samuel ao serviço do Senhor. Ela sabia que ele estava destinado a algo maior, algo sagrado. Eli recebeu Samuel e cuidou dele no tabernáculo, onde ele cresceria aprendendo sobre as coisas de Deus, em um ambiente dedicado à adoração e ao serviço divino. A entrega de Samuel foi um ato de fé e de cumprimento de uma promessa. Ana voltava para casa sem seu filho, mas com o coração cheio de paz e gratidão, sabendo que Samuel estava nas mãos de Deus. E, verdadeiramente, Samuel cresceu e se tornou um dos maiores profetas de Israel, guiando o povo de Deus e ungindo os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A história de Ana e Samuel é um poderoso testemunho do que acontece quando confiamos plenamente em Deus e somos fiéis às nossas promessas. Ela nos ensina sobre o poder da oração, a importância da fé e a bênção que vem da obediência e do cumprimento de nossas promessas a Deus. Samuel, aquele menino tão esperado e desejado por Ana, cresceu no tabernáculo sob a orientação do sumo sacerdote Eli. Desde pequeno, ele demonstrou uma dedicação especial ao serviço do Senhor, uma prova de que Deus realmente o havia escolhido para uma grande missão. Samuel não era apenas um menino comum. Mesmo jovem, ele começou a ouvir a voz de Deus. Uma noite, enquanto dormia, ele ouviu alguém chamar seu nome. Pensando que era Eli, ele correu até o sacerdote. Mas Eli disse que não havia chamado o menino e mandou-o voltar a dormir. Isso aconteceu 3 vezes até que Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Eli então orientou Samuel a responder: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." E foi assim que Samuel começou a ouvir as mensagens de Deus, sendo um canal direto para as palavras divinas. Com o passar dos anos, Samuel cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ele se tornou um profeta respeitado e um juiz em Israel, conhecido por sua justiça e fidelidade a Deus. O povo de Israel confiava em Samuel, e ele se tornou um líder que guiava a nação não apenas com palavras,
mas com ações inspiradas pela vontade de Deus. Em um dos momentos mais cruciais da história de Israel, Deus instruiu Samuel a ungir o primeiro rei de Israel. O povo havia pedido um rei para ser como as outras nações, e Deus atendeu ao pedido. Samuel encontrou Saul, um jovem de aparência impressionante e de uma família humilde da tribo de Benjamim. Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Saul, ungindo como rei e declarando que ele seria o líder escolhido por Deus para governar Israel. No início, Saul foi um rei promissor, mas sua desobediência a Deus levou a um reinado conturbado. Deus então instruiu Samuel a ungir um novo rei. Samuel foi enviado a Belém, à casa de Jessé, onde ele encontrou Davi, o mais jovem dos filhos de Jessé, um simples pastor de ovelhas. Mesmo sendo jovem e aparentemente insignificante aos olhos dos homens, Deus viu o coração de Davi. Samuel, obedecendo à voz de Deus, ungiu Davi como futuro rei de Israel. Com esse ato, Samuel garantiu que a linhagem real de Israel fosse estabelecida, uma linhagem que levaria ao nascimento de Jesus Cristo muitos séculos depois. Samuel continuou a ser uma figura central em Israel até sua morte. Ele orientou reis, profetizou sobre o futuro da nação e manteve o povo focado na adoração e obediência a Deus. Sua vida e seu serviço foram fundamentais para a transição de Israel de uma confederação de tribos para uma monarquia unificada. A história de Samuel é uma poderosa lembrança do que acontece quando alguém é dedicado ao serviço de Deus desde a infância. Samuel ouviu a voz de Deus e a seguiu, liderando com integridade e fé. Ele nos mostra que, independentemente de nossas origens ou circunstâncias, podemos ser usados de maneiras extraordinárias para cumprir os propósitos divinos. Em resumo, Samuel não foi apenas um profeta ou juiz, ele foi um homem notável que moldou a história de Israel, ungindo os primeiros reis e garantindo que a nação permanecesse sob a orientação divina. Seu legado é um testemunho do poder da obediência e da fé em Deus. Após a maravilhosa bênção do nascimento de Samuel, a vida de Ana continuou a ser marcada pela graça e favor de Deus. A alegria que ela sentiu ao ver seu primeiro filho crescer e servir ao Senhor no tabernáculo foi apenas o começo das muitas bênçãos que ela receberia. Ana, que uma vez sofreu tanto pela sua esterilidade, viu seu lar encher-se de risos e movimento de crianças. Deus, em sua bondade, concedeu a Ana mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Cada novo nascimento foi uma celebração da fidelidade de Deus e uma lembrança constante de que Ele ouve e responde às orações sinceras. Os filhos de Ana cresceram em um lar onde a fé era central. Eles ouviram as histórias de como Deus respondeu às súplicas de sua mãe e aprenderam a confiar no Senhor da mesma maneira. Ana e Eucana criaram seus filhos em um ambiente de devoção e gratidão, ensinando-lhes os caminhos de Deus e a importância de honrar as promessas feitas ao Senhor. A vida de Ana, agora cheia de filhos, era bem diferente daqueles anos de tristeza e desespero. Ela passou de uma mulher que chorava de amargura para uma mãe que cantava de alegria, agradecendo a Deus por sua bondade. Ana era uma testemunha viva do poder transformador da oração e da fé. Cada um dos filhos de Ana cresceu sabendo que sua mãe era uma mulher de profunda fé e dedicação. Eles foram criados com amor e ensinamentos sólidos, sabendo que suas vidas eram respostas às orações fervorosas de Ana. Os meninos e meninas não apenas tinham a companhia uns dos outros, mas também a história de seu irmão mais velho, Samuel, como um exemplo inspirador de serviço a Deus. A casa de Eucana e Ana tornou-se um local de paz e alegria, onde a presença de Deus era sentida diariamente. Ana, em sua sabedoria, não guardou para si a história de suas orações e a resposta de Deus. Ela compartilhava suas experiências, não apenas com seus filhos, mas com todos ao seu redor, inspirando outros a confiarem no Senhor em todas as circunstâncias. A história de Ana e seus filhos é uma lição eterna sobre a fidelidade de Deus e o poder da oração. É uma prova de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus pode transformar a tristeza em alegria e a esterilidade em uma família cheia de vida e amor. Ana mostrou que, com fé, paciência e devoção, as bênçãos de Deus não só são possíveis, mas abundantes e maravilhosas. O Cântico de Ana, registrado em 1 Samuel 2, é um profundo hino de agradecimento e louvor a Deus. Após o nascimento de seu filho Samuel e sua entrega ao Senhor, Ana exalta a grandeza e a soberania de Deus com o coração transbordando de alegria. Ana começa seu cântico celebrando a salvação e o poder de Deus, reconhecendo que Ele é a rocha firme e inabalável. Ela destaca a justiça divina, afirmando que Deus pode reverter situações,
exaltando os humildes e humilhando os orgulhosos. Ana menciona como Deus transforma a sorte dos homens, fazendo com que os fortes percam sua força e os famintos se saciem. O cântico também contém uma profecia sobre a vinda de um rei ungido por Deus, um vislumbre do futuro Messias. Essa profecia é notável por antecipar o papel de um futuro governante, que mais tarde se encaixaria na história de Jesus Cristo. Curiosamente, o Cântico de Ana tem semelhanças com o Magnificat de Maria no Novo Testamento, que também celebra a graça, o poder e a justiça de Deus. Ambos os cânticos refletem temas semelhantes de adoração e esperança, demonstrando a continuidade da mensagem divina através das gerações. O Cântico de Ana é, assim, um hino poderoso que não só celebra a intervenção de Deus na vida de Ana, mas também antecipa a vinda do Messias e reafirma a soberania e fidelidade de Deus. Se você quer saber da história de outro personagem bíblico, é só clicar no card que está na sua tela nesse momento. Até o próximo vídeo.